A paz, amados irmãos, você que acompanha a TV Web Guardiões Missionários da Última Hora, nessa noite maravilhosa, estamos aqui mais uma vez para poder deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos aí há algum tempo sem poder fazer o culto através da ordem do nosso Deus, através do nosso Pai Celestial, Javé. Deus tem assim abençoado. Esses dias eu passei não muito bem, eu passei muito assim, meio perturbado no mundo espiritual. Não queria mais fazer os cultos aqui na minha casa, ia bater o decreto que eu não iria mais cultuar Javé, mas através da oração, através de conversa com Deus, através com o Arcanjo Miguel, através com a conversa de Deus, Deus me levantou para mim poder ser guerreiro, Deus me levantou para mim poder fazer e ser a diferença. Não importa se as pessoas querem ou não, não importa, afinal de contas, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua fé, cada um faz aquilo do jeito que pensa que está fazendo corretamente. E a gente precisa agora simplesmente respeitar cada pessoa. Ou seja, por um lado, fazer o culto na casa é perigoso demais. É um lugar onde que você vira refém da maldade do ser humano. É um lugar onde que você recebe todo tipo de pessoas e você não pode tirar elas porque é um local onde você cultua Deus. É um lugar onde que na qual as pessoas vão ficar sabendo onde você mora. Mas por outro lado, a Bíblia fala que nós devemos confiar em Deus. E se tiver que morrer por conta da palavra de Deus, fazer o quê? Um dia nós vamos partir dessa terra mesmo. Nós não podemos morrer sem levar a palavra de Deus, como muitos por aí que tem por aí. Muitos até mesmo se titulam bispos, pastores, obreiros, mas de fato, quando as coisas se apertam, as pessoas simplesmente negligenciam agora a palavra de Deus. Eu estava muito triste, mas a Bíblia fala que nós devemos ter fé, confiança, garra, força de vontade para a gente lutar. O Templo dos Guardiões, nesse dia 18, quarta-feira, fez 10 anos de existência. Em homenagem à irmã Rosânia Dias, a minha eterna vovozona, que Deus conceda para ela o céu, que Deus conceda para ela muito ali no céu, as dádivas de Deus, se assim Deus permitir. Eu fiquei muito feliz há 18 anos, dia 18, ali na casa do irmão Ordilei, filho dela, onde nós começamos a cultuar para valer e levar a palavra de Deus. A minha vida no Evangelho não foi fácil, desde o início não foi fácil. Por quê? Eu ficava numa igreja, saía de uma igreja, sempre tentaram me prender para não pregar a verdade. A verdade, irmão, quando ela é dita, você tem inimigos. A verdade, quando é dita, você tem adversário, você vai ter pessoas que não vão gostar de você, porque você vai falar a verdade. O ser humano, ele gosta de ser enganado, mas ele simplesmente não entende que a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Naquele dia, pregamos ali na casa do irmão Ordilei e de lá para cá foi uma luta muito grande para nós podermos ter a Igreja Apostólica Guardiões Missionários. Luta maior foi quando eu precisava dos documentos para poder registrar o Templo dos Guardiões Missionários, onde o pai e a mãe do Bispo Ricardo não deram ali a identidade para poder então registrar. Foi luta, mas eu louvo a Deus pela vida de seu Geraldo, Dona Rosa e Dona Geralda, que confiaram em minha pessoa, ainda missionário, e nós então damos entrada nos papéis e então registramos a Igreja Apostólica Guardiões Missionários da Última Hora, aqui em Carlos Chagas, nosso advogado Valdeir Viana e Cibele Viana, e ali no cartório de Roberto. Deus tem abençoado a nossa vida. Laba, subidekevia, pico de energia. Deus tem abençoado a nossa vida e Deus tem feito coisas maravilhosas para nós.
Só temos uma coisa a fazer, é agradecer a Deus. E quando eu lembro disso tudo, não há capeta, não há demônio na terra que possa me fazer parar de levar a palavra de Deus. Durante a vida eu estiver aqui nessa terra, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou levar a verdade de Deus. As pessoas gostando ou não, frequentando ou não, eu vou falar a verdade de Deus, porque Deus, quando estava morrendo em 2015 no Hospital Lourenço Vestim, eu disse para Deus dessa forma: me dê só uma oportunidade. Me dê uma oportunidade, Deus, para que eu possa agora simplesmente levar sua palavra com toda a verdade e com toda a sinceridade. Difícil pregar a verdade da palavra de Deus onde o sistema, onde as pessoas já estão acostumadas com o sistema. É difícil pregar a verdade de Deus como Jesus enfrentou dificuldade para poder levar a palavra também. Jesus enfrentou dificuldade porque o povo não acreditava em Jesus, o povo não acreditava naquilo que ele pregava, naquilo que ele falava. E quando o povo ficou assustado, em meio às pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas mais simples, mais humildes, a Bíblia vai dizer que então 30 pessoas agora armaram para poder assassinar Jesus. A história todos nós sabemos, e você sabe que Jesus foi parar numa cruz como esta, lá no madeiro, crucificado, morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância aqui na terra. O que eu quero trazer para você hoje é algo muito simples, é algo muito forte. Vivemos no mundo na qual teremos aflições. E as pessoas querem viver nesse mundo sem passar por nenhum tipo de dor. As pessoas querem viver nesse mundo sem simplesmente ser machucadas por alguém. As pessoas querem viver nesse mundo simplesmente viver uma vida na qual elas imaginam na cabeça, mas a vida não é assim. Nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, nós vamos chorar. Há momentos na vida que nós iremos chorar demais. Há momentos na vida que vai ter uma tristeza tão profunda no nosso coração que nem a oração às vezes vai ser capaz de nos levantar. A Bíblia fala que quando Elias ficou tão triste, tão decepcionado, Elias foi para uma caverna. Elias foi parar numa caverna e tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Tem pessoas que gostam de ouvir que a sua vida, sua porta está fechada, Deus vai abrir para você. Tem pessoas que gostam de ouvir que a sua vida está brigada com o esposo, Deus vai resolver, Deus vai entrar com a mão, Deus vai fazer a pessoa se converter. Mas a realidade não é essa. Até porque Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentados. É de fato, irmão, que a Bíblia está recheada de promessas. A Bíblia está recheada de promessas, de coisas maravilhosas, só que também a Bíblia está recheada de coisas que nós devemos viver nessa terra. Primeiro ponto: a maioria do ser humano, a ignorância faz com que as pessoas não venham enxergar. E hoje, com a chegada da internet, hoje no YouTube, em qualquer outro lugar, plataformas digitais, você tem um número de conhecimento. Só que, porém, existe uma questão. Jesus, ele falou que conhecereis o falso profeta pelos seus frutos. Jesus, ele disse que conhecereis a verdade vos libertará. Para você saber se é um pregador de fato e de verdade, você tem que fazer como John Wesley, como Kennedy Rainey, como outros pregadores que quando veio no Brasil disse Billy Graham dessa forma. Para mim saber se os homens do Brasil são homens de oração, eu quero ver eles ribarem a calça e me mostrarem os joelhos. Se não tiver marca nos joelhos, para mim não serve. Porque a oração é a chave de nós podermos receber a dádiva de Deus. O jejum é a chave de nós podermos agora queimar o inimigo, queimar o chifre dele. O jejum é a chave, irmão, de nós podermos sermos vitoriosos na presença do Todo-Poderoso. É através da oração, é através do jejum e da vigilância daquilo que você vai falar, daquilo que você vai pronunciar. Devemos tomar muito cuidado com a nossa língua, que é o menor membro, mas que coloca todo o corpo agora em decadência, se você não souber. Aproveite a sua vida, você que me assiste neste momento, porque a vida ela é passageira. E tem gente que não gosta de ouvir esse tipo de pregação. Tem pessoas que não gostam que a gente lembre elas: olha, um dia nós vamos partir desse mundo.
As pessoas não gostam de lembrar da morte, e quando lembram da morte, as pessoas falam dessa forma. O apóstolo W. Neves, ele é muito negativo. O apóstolo W. Neves só lembra da morte, mas é a certeza que todos nós temos. E quando eu a lembro da morte, não é porque eu quero morrer, é simplesmente porque eu quero entender. Eu quero desapegar. Eu quero ser uma pessoa desapegada de todas as coisas desse mundo, porque eu bem sei que um dia eu vou embora, um dia você vai embora, todos nós vamos embora, e as pessoas que vão ficar irão lembrar de você, e de repente elas também vão embora, e de repente os outros lembrarão delas, e os outros irão embora, e assim é o ciclo da vida. Só que, porém, amados irmãos, para entrar no reino dos céus, nós devemos fazer o conforme a palavra de Deus nos diz. Nós devemos fazer conforme a Bíblia Sagrada nos fala. Vigiar a todo tempo, porque o inimigo da nossa alma está ao derredor, bramando como um leão, caçando uma presa para poder devorar. É de fato, irmão, impressionante como tem pessoas evangélicas que não estão nem aí, nem se importando porque não estão cultuando a Deus. Tem crente que verdadeiramente, por não ter culto na sua igreja, na sua localidade, eles não estão se importando. E isso, o adversário chifrudo, chamado Satã, fica muito feliz. Porque é numa dessas brechas que você dá, é que ele se aproxima e, de repente, o mal se achega. Fique atento, Jesus ele falou, vigiai. Jesus disse para nós ficar em alerta. E foi por isso que Jesus, o próprio Jesus, falou de certa forma. Olha o que Jesus ele falou, algo maravilhoso. Jesus disse, as trevas são mais prudentes do que a luz. O que quer dizer isso? Quer dizer que as trevas pensa em fazer, e o povo da luz, ou seja, não pensam, já vai fazendo de qualquer jeito. E as coisas com Deus tem que ser, irmão, com cautela. E depois desses 10 anos da Igreja Apostólica Guardiões Missionários da Última Hora, muitas pessoas passaram por aqui. Estive ali na cidade de Nanuque consagrando pastora e pastor, aos irmãos diaconista, obreiros, pastora Andréia, Paulo Tenório, que infelizmente não deu certo o ministério e que infelizmente ambos vieram se divorciar. Eu quero dizer com isso, eu aprendi muita coisa. A Igreja Guardiões Missionários da Última Hora, fomos parar na rua Belo Horizonte, na qual o bispo Ricardo morava. Mas por eu pregar muito forte e por eu falar muita verdade, porque naquele tempo eu estava estudando e descobrindo muitas coisas novas e eu não tinha mente como a mente de agora. Eu queria ensinar as pessoas, só que as pessoas moram no interior. Carlos Chagas é uma cidade pequena e o povo só vai acreditar se você tiver dinheiro, se você for um vereador, se você for um prefeito, se você é o pastor fulano de tal que tem Hilux, fazenda, aí o povo, eles idolatram. E eu sou como Abacuque, eu sou um verdadeiro vaqueiro, como Abacuque, que trabalhava na roça, e como Eliseu. E naquele tempo, na rua Belo Horizonte, chegou um determinado tempo na qual o pai do bispo Ricardo pediu a casa, porque disseram que eu estava falando demais. Só que tudo que eu falo sobre a palavra de Deus, eu não tirei da minha cabeça. Eu sei aonde está. E dou também o endereço de onde eu tirei o que eu estou dizendo, a não ser as revelações divinas de Deus, mas que Deus prova que é comigo. Saímos da rua Belo Horizonte e viemos para cá, para a rua 7, onde eu moro. E viemos para cá com um propósito, vai ser só por pouco tempo e Deus vai nos dar um lugar. Esse pouco tempo já faz 10 anos. Esse pouco tempo já faz 10 anos. 10 anos que nós estamos aqui. Fomos para a Estação da Luz, só que também não deu certo e nós voltamos para cá. Foi uma jornada muito forte. E muitas pessoas passaram, consagrei pessoas à diaconisa, ao obreiro, consagrei pessoas à cooperadora, consagrei a diaconisa, a irmã Renilva, e assim a vida tem ido.
Só que, porém, irmão, chega um tempo que o líder espiritual, ele cansa. E por cansar, às vezes as pessoas não olha para ele. Porque todos que vão na igreja querem resolver o problema. As pessoas que vão na igreja, elas não querem agora saber do problema do seu líder, do problema do seu pastor, do seu apóstolo, do seu profeta. Elas não querem nem saber. Elas querem saber que Deus vai abençoar a vida delas, vai abençoar a família dela e acabou, só isso. Como diz o meu saudoso pai na fé, pastor Carlos Wellington, quando ele me ensinava no monte, eu até questionava na minha cabeça, como que pode? Não, porque eu pensava que quando falava-se evangélico, eu pensava que as pessoas tinham um coração de verdade, de fatos, de realidade, que as pessoas amavam uns aos outros. Só que é aí que eu estava enganado. A vida não é assim. Depois de 10 anos, 16 anos de carreira pregando no altar de Deus, eu não poderia me dar por convencido. E então, estamos continuando com o Templo dos Guardiões aqui, e Deus vai abençoar que quando eu tiver o meu salário, vou alugar um ponto e nós vamos colocar a Igreja Guardiões Missionários da Última Hora. Quando meu filho crescer, John Wesley, se ele for a vontade de Deus, ocupar o meu lugar como foi a promessa de Deus, como Deus disse para mim, dia 26 de maio, às 7h30 da manhã, se for verdadeiramente o que Deus falou, que Ele iria ocupar o meu lugar, que assim seja e assim será. Os guardiões têm que continuar. Então ele vai dar continuidade, como Davi deu continuidade do pai dele, Abraão e tantos outros, assim sucessivamente. Se não for, quem ficar vai dar continuidade em nome de Javé. Mas o meu legado eu vou deixar na história, onde que muitas pessoas, pastores que conversam comigo, falam, você é um cara de fé, porque eu nunca mais quero fazer culto na minha casa. Eu nunca mais quero levar pessoas para minha casa. Eu nunca mais quero igreja na minha casa, porque não dá certo. Eu vejo você aí. Sim, porque a graça de Deus tem se manifestado na minha vida. A graça de Deus é muito forte e nós não podemos olhar para trás e temos que olhar somente para frente com Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 10 anos de ministério, 10 anos onde que pessoas falaram, o cowboy é louco, vou dar para ele só uns 2 meses e aí já fechou. O cowboy é louco, vou dar para ele aí só uns 5 meses, uns 10 meses. Outros até deram 1 ano, mas outros disseram que não ia dar em nada. Outros olharam para mim e disseram, já era, acabou a história. Só que aí eu estou 10 anos de ministério com Cristo Jesus. 10 anos sendo líder espiritual. 10 anos buscando conhecimento, buscando agora a presença de Deus. E como que eu busco a presença de Deus? É através da santificação. É através da oração e do jejum. Eu vou voltar a passar noites no monte. Eu vou voltar a passar noites, madrugadas com Deus. Porque eu quero andar na rua. E quero sentir o poder de Deus na minha vida. Quando eu andar na rua onde estiver um inimigo escondido, ele que se manifeste. Porque a Bíblia fala que onde o homem de Deus está, algo tem que acontecer. E eu quero ser como Pedro, João, Mateus, Jeremias, Daniel, Jonas, Abacuque e os profetas menores da Bíblia Sagrada. É possível? É possível. Não tem John Wesley, o maior pregador de todos os tempos? Kennedy, o maior pregador da América Latina? Não tem Billy Graham e tantos outros que deixaram a igreja wesleyana e tantos outros que deixaram um legado forte? Então, é assim que eu quero deixar o meu legado. Que quando alguém estiver enfermo, ir ali no cemitério onde estiver os meus ossos e serem curados, como fizeram com Pedro. É assim que o homem de Deus deve ser, irmão. Só que eu vou te falar uma coisa. As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão menosprezar você.
As pessoas irão dizer que você não sabe de nada. As pessoas irão dizer para você que simplesmente você é um bobão, não te vê como um profeta, não te vê como ninguém. E está tudo certo, sabe por quê? Quem deve acreditar em você é você e Deus. Falar da minha pessoa, muitos falam. Falar de mim é fácil com outra pessoa. Você pode sentar com outra pessoa e falar de mim, questionar e dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Só que você não tem peito para falar de mim de joelho para o meu Pai que está lá em cima. Porque se você ajoelhar e começar a falar mal de mim, para o Deus Criador dos céus e da terra, Ele vai responder para você. Vai mostrar para você, no oculto, o que eu tenho feito para o reino dele. Então, meu irmão, não se entristece porque os outros não acreditam na sua oração. Não se entristece porque os outros vão para outras igrejas. Não se entristece porque os outros não dão credibilidade no que você fala. Não se entristeça, irmão. Não se entristeça. Sabe por quê? Porque quando muitos não acreditam, Deus coloca o dobro para acreditar em você. Deus coloca outras pessoas no seu caminho para poder acreditar e saber que você é de Deus. Isso é experiência de Deus. Aqui na igreja tem eu e o Bispo Ricardo. Alguns irmãos não gostam da minha pregação. Alguns irmãos não gostam. Já outros gostam da pregação do Bispo Ricardo. Por quê, irmão? Porque o ser humano é assim. O ser humano vai ser assim. Só que, porém, a gente precisa entender uma coisa. Deus usa cada um do jeito dele, na hora dele. O meu chamado, desde a igreja do Evangelho Quadrangular, em 2010, onde eu me batizei nas águas, a igreja do Evangelho Quadrangular, eu já sabia que a minha profecia que veio para mim é: eu sou um profeta e vim revelar aquilo que está em desordem. Ou seja, eu sempre vou falar aquilo que Deus não está gostando. E por falar isso, as pessoas não gostam. Por falar isso, falar que as pessoas gostam de dinheiro, as pessoas não gostam, irmão. As pessoas não vão gostar. Por quê? Porque o reino dos céus não é só comida e nem bebida. O reino dos céus não é só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. De toda palavra que procede de Deus. Vemos aí barbaridades acontecendo no mundo gospel, pastores estrupando, pastores matando as suas esposas, vendo a barbaridade, irmão. E tudo isso, as pessoas são enganadas porque elas ouviram e gostaram. E por ouvir e gostar, é o mesmo linguajar. Sempre Deus vai usar pessoas que vai falar aquilo que você não quer ouvir. Aquilo que você não gosta de ouvir. Porque aquilo ali é que está ferida. E é aquilo ali que precisa agora consertar. É ali que precisa consertar. Mas neste momento, nessa pequena introdução, eu quero dizer para você uma palavra de Deus, onde se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo de número 10, no seu versículo de número 46, uma passagem muito importante da parte de Deus ao nosso coração. Você já deve conhecer, o subtítulo é O Cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem, e então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Oh glória, aleluia, palavra forte do nosso Deus. A Bíblia nos conta sobre um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu.
A Bíblia vai nos relatar que esse homem estava à beira do caminho há muito tempo, mendigando, pedindo esmola, porque ele foi agora brigar por conta do seu pai, que os romanos naquela época havia agora matado o pai dele. Havia tirado e roubado a aposentadoria do seu pai Timeu. Então, segundo a história, a Bíblia nos conta que Bartimeu colocou no seu coração que iria vingar a morte do pai. E numa dessas andanças, a Bíblia vai nos dizer que chega um momento em que na qual os soldados romanos o pegam e arranca as bolotas dos seus olhos. Bartimeu recebe uma capa, e esta capa simbolizava que ele era protegido pela sociedade romana da época. A Bíblia nos diz que Bartimeu andava mendigando de um lado para o outro em busca de alimentos para poder levar para o Vale dos Rejeitados. Lá no Vale dos Rejeitados se encontrava a mulher do fluxo de sangue há 12 anos que havia padecendo com fluxo hemorrágico e tantos outros cegos, coxos que estavam ali. Mas chegou um dia em que na qual Bartimeu decidiu que um dia ele iria encontrar com aquele que o povo propagava, que o povo dizia: tem um grande homem aí que está fazendo prodígios, fazendo milagres. Bartimeu colocou no coração que ele iria encontrar com esse homem, mesmo cego, mesmo sem ter a visão, mas tinha uma audição muito boa. A Bíblia vai nos contar, irmãos, que Jesus estava indo levar a palavra e de repente, em meio à multidão que o apertava, Bartimeu começou a gritar. Bartimeu gritava tão alto que incomodou os discípulos que estavam com ele. Eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver caminhando com Deus, você vai incomodar muitas pessoas. Você vai incomodar não as pessoas de longe, mas as pessoas da sua casa, da sua família. Quando você estiver andando com Jesus, que você clamar a Deus, você vai incomodar pessoas, as pessoas irão ficar irritadas com você. Sabe por quê? Porque a sua luz está transmitindo o poder de Deus. A unção de Deus está sendo impactada com você. Então, por isso, as pessoas não gostam disso. Eu quero te falar. Os discípulos começaram a dizer: despede esse homem que vem gritando, despede esse homem que vem perturbando agora. Mas a palavra de Deus nos conta que Jesus continuou em silêncio e de repente Jesus ele parou. Jesus parou e começou a observar. Você neste momento que tem andado de cabeça baixa, perguntando: o que será da minha vida? O que será do meu amanhã? As portas estão fechadas, tudo está agora acabado na minha vida, eu não sei o que será da minha vida. Eu quero te dizer, Jesus está observando você. Jesus está me observando também. Jesus está me observando também. Sabe, irmão, tem uma coisa no mundo que eu tenho muito medo. Tem uma coisa no mundo que eu tenho bastante medo. Sabe o que é? Não é a morte, não é ir para o inferno. A coisa que eu tenho mais medo no mundo, meu irmão, é quando eu partir dessa terra e ouvir as vozes que eu conversei com todo mundo e Deus mostrar para todo mundo o que eu falei pelas costas das pessoas. Tudo o que você fala, você joga no ar. Você pensa que a palavra morreu, só que a palavra não morreu. O dia que você partir dessa terra, tudo o que você falou, toda a sua existência sua, você vai prestar contas. Ah, apóstolo, mas eu batizei nas águas, eu vou prestar contas só daquilo que eu não conhecia. Não. Desde quando você começou a entender, você começou a falar, você vai prestar contas. E é a coisa que eu tenho mais sentimento, mais medo, e não vai ter jeito, vai ser quando eu prestar contas a Deus de todas as palavras ditas da minha boca. Às vezes, até falar mal das pessoas, tudo isso iremos prestar contas para Deus quando nós partir dessa terra. Às vezes eu vejo coisas e eu fico observando e eu não posso simplesmente falar, porque o ser humano não acredita, irmão, não acredita. O ser humano só acredita se ele vê, ele é igual Tomé. Eu preciso ver para mim crer. Se eu não ver, eu não creio. Mas você que está me assistindo agora, neste momento, você que parou
o que você está fazendo só para me assistir, ouvir a voz de Deus, eu desafio você. Entre em santidade com Deus, para você ver se Deus não mostra para você o mundo espiritual, como Ele mostra para mim. Isso não é qualquer pessoa não, meu irmão. Isso você tem que policiar bastante, porque Deus é sensível. Deus é sensível. Esses dias eu estava conversando com a irmã, ela falando que perdeu o filho dela, que é muito triste, doloroso. Eu disse para ela, sabe, irmã, se você observar uma única coisa na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a mãe mais mãe, ela teve que ver seu filho sendo assassinado, pregado na cruz. Maria estava lá. Ela não pôde fazer nada. Ela olhou para mim, o que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu disse para ela, tem coisas na vida que nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Tem coisas na vida que nós precisamos agora não ser como os crentes positivistas por aí. Se está com câncer, vou orar que Deus vai curar. Se está com isso, eu vou fazer que Deus vai... Não, não é assim. Por quê, irmão? Porque o Pai Nosso, a Bíblia já nos ensina no Pai Nosso. E o Pai Nosso, a Bíblia diz, Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas se Ele não quiser, Ele não vai. Ou seja, como que eu oro, apóstolo, para uma pessoa doente? Você vai orar e você vai dizer, irmão, se for a vontade de Deus, o querer de Deus, Deus vai restaurar a sua saúde. Mas você precisa entender que tem que ser a vontade de Deus. Tem que ser o querer de Deus. Somos só instrumentos de Deus. Nós não temos o poder. Quem tem é só o grandão da Galileia. E aí eu disse para essa mulher, ela falou desse jeito. Pois eu vou no enterro do meu filho. Eu vou. Aí a filha chegou para ela e disse, mãe, você não vai aguentar, você vai cair lá. Ela disse, não, porque o apóstolo falou comigo. Se Maria suportou a dor de ver Cristo pregado, eu também posso ver meu filho sendo ali enterrado. A vida é assim, meu irmão. Quando eu não conhecia a verdade, quando eu conhecia só heresias, eu era, irmão, um crente doido. Eu era um crente, irmão, que qualquer coisa para mim eu falava que Deus iria fazer, que Deus ia... Se chegasse um batendo aqui no portão de casa, eu saía. Se fosse para... eu fazia. Quando eu fui estudando, quando eu fui meditando, eu percebi. E até na palavra de Deus fala. E eu fui percebendo, irmão, que a vida não é assim. A Bíblia diz que quando alguém está doente, o que é? Chame os presbíteros para ir até a pessoa. Chame aqueles que têm a legalidade para ir. E eu aprendi, irmão, que quando você está na casa de Deus, você precisa deixar Deus falar com você. Você não precisa se precipitar para fazer as coisas para Deus. Sair na rua, colocar a mão ali, vou orar, não, calma. É preciso ter calma. É preciso, irmão, ter calma, porque no mundo espiritual existem retaliações espirituais terríveis. E precisamos ter muita cautela para que essas retaliações não venham agora nos atingir. E você sabe se defender? Tem muitos que não sabem. Voltando para a Bíblia nos conta que Bartimeu então começou a chorar. Bartimeu começou a gritar e Bartimeu não desistiu do seu propósito. Bartimeu não desistiu porque Bartimeu queria a bênção de Deus. Quando você está num propósito com Deus, o diabo vai tentar sua mente, irmão. Vai. Ele vai, irmão. Ele vai colocar o que você mais gosta, vai preparar um banquete, vai estar tudo ali. Mas aprende com Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o diabo vai usar pessoas de perto para duvidar da sua santidade, vai usar pessoas de perto para poder dizer, eu quero ver. Vai usar, irmão, por quê? Porque é plano dele. Só que você precisa ser mais forte do que ele. E você só é forte quando você tem oração, quando você tem jejum,
Quando você lê a palavra de Deus, você fica forte. Pode colocar o banquete que tiver, pode ter o que tiver, ser fiel a Deus, porque você prometeu não foi para sua esposa, você prometeu não foi para o seu filho, você prometeu não foi para sua mamãe, não foi para o seu papai, você prometeu foi para Deus. Para Deus, e Deus é Deus. Você prometeu para Deus, então cumpra o que você prometeu para Deus. Nem é que dá piripaque, mas cumpre. Porque a Bíblia fala que nós não podemos também fazer coisas de tolice. Fazer coisas que na qual vai prejudicar. Não, não é assim, irmão. Não é assim. Mas se você fez um voto com Deus, um compromisso com Deus, resista até o final. E vai dar certo. Porque Deus vai abençoar. Outro conselho que eu quero te dar nessa noite. Às vezes, quando você está buscando a Deus em santidade, o inimigo não fica bom. Ele vai caçar, irmão, qualquer brecha só para fazer você parar. Você acredita que hoje em dia, irmão, as pessoas estão na igreja, mas o diabo não se manifesta mais. Por que isso? Porque hoje em dia, os pastores de hoje, a maioria, não falam mais sobre o diabo, não falam mais sobre libertação. O que se falam é que você vai ter, que Deus vai te dar, que eu vejo, eis que eu te digo, eis que Deus manda te falar, que você está num emprego que ganha 10 mil, Deus vai te colocar no que você vai ganhar 40 mil. O diabo, irmão, está na igreja sentadinho, fazendo aquelas vítimas, destruindo aquelas pessoas que estão sentadas, porque não existem mais cultos de libertações. Mas o povo gosta de ouvir só coisa boa. O povo já se acostumou a ouvir só coisas boas. O povo não quer ouvir. Faça um jejum, irmão. Sua língua está muito grande. Vigia, irmão. Conserta-te. Ei, meu irmão, seu ego, seu coração maldoso, você precisa, irmão, se libertar, você precisa olhar mais para sua esposa, olhar mais para o seu esposo, você precisa, irmão, não entrar na vida do outro, você precisa, irmão, parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua vida. Meu irmão, hoje não tem isso mais. E por que não tem? Porque as pessoas estão à procura só da cura, só do milagre, como diz o pastor Carlos Wellington Portugal. Ele disse para mim, nós descendo do monte numa sexta-feira, ele falou para mim, apóstolo, deixa eu te falar uma coisa. Naquele tempo eu era missionário. Ele disse para mim assim, o povo, eles querem um milagre, mas não quer Jesus. E eu disse que nada, pastor, o senhor está ficando doido? Ele disse, não, cowboy, é a coisa mais certa, o povo quer o milagre, mas não quer Jesus. E hoje, como eu tenho uma igreja, ele estava certo. O povo, irmão, faz tudo, mas aquilo que é agradável ao seu coração. A Bíblia fala que quando Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho, se fosse os crentes de hoje, crentinho de hoje, ia falar para Deus, foi o capeta que mandou matar meu filho. Foi Satanás que mandou levar lá para o monte para sacrificar. Ou se não falava. E aí chegava no templo e falava assim, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Cristo Jesus. Eu sou fiel, é nada. Por que isso, irmão? Porque Abraão tinha história com Deus. Abraão, irmão, tinha ali santidade com Deus. Abraão, irmão, tinha intimidade com Deus. As pessoas passam tantas horas numa tela de um celular, as pessoas passam tantas horas com conversas jogadas fora, com brigas, com intrigas, com baixarias, mas não passa 2 horas de joelhos clamando a Deus. E quando clama, às vezes Deus nem ouve. Por quê, irmão? Porque as pessoas acostumaram a resolver do jeito delas. Romanos capítulo 12, verso 19. Está escrito na palavra de Deus, ou 19, verso 12. Está escrito na palavra de Deus, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a Deus pertence
a vingança. Não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus. Foi o próprio Deus dizendo: a mim pertence a vingança. Se quem vai fazer justiça e vingar não é você, é Deus. Aquelas pessoas que foram ingratas comigo, que eu ajudei, que às vezes eu deixei de fazer para mim, eu deixei às vezes andar com o carro de um lado para o outro com as pessoas, e elas foram ingratas, elas não sabem, irmão, o que estão perdendo. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que quando alguém é ingrato com você, que você ajudou, a mãe natureza, Deus, Criador dos céus e da terra, vai pesar a mão. Por quê, irmão? É forte. Forte o mistério. Muito forte. Eu estava meditando na Cabala e eu estava estudando sobre esse assunto e eu achei: as pessoas que são ingratas com as outras, elas pagam alto preço na terra. E toda vez que a irmã Lena fala comigo dessa forma, toda vez ela fala: eu sou grato ao apóstolo e à bispa. Quando a minha mãe faleceu, eu sou grata a eles por ter me ajudado. A sua gratidão, o seu reconhecimento, Deus te levanta. Deus te põe cada vez mais alto. Por quê? Porque você reconhece. Você é grato com aquilo que Deus te deu. Você é grato com que as pessoas deixaram de comprar uma bolacha para poder te ajudar. Você é grato porque a pessoa gastou gasolina andando contigo de um lado para outro e você sabe reconhecer. Você sabe reconhecer e Deus abençoa. A Bíblia fala que Bartimeu, naquela situação, Jesus então parou e Jesus mandou chamar Bartimeu. A Bíblia nos diz que quando Bartimeu ouviu isso, ele lançou de si a capa. E quando ele lançou de si a capa, ele sabia que o milagre iria acontecer na vida dele. Tem pessoas que estão na igreja, quer o milagre, mas não quer mudar. Não quer mudar. A língua é solta, fala mal de todo mundo. Fala, entra, dá palpite, e aí não vai, meu irmão, não vai, não funciona. Porque Deus fez a vida minha, a minha vida é só minha, é uma só. Ou seja, já tem problemas demais para mim poder tentar resolver. Imagina eu tomar conta da sua vida. Vai ser 2 problemas duplicados. E hoje, por que está acontecendo tanta ansiedade? Está acontecendo tanta enfermidade, porque o povo parou de clamar a Deus. Porque o povo, irmão, estou falando aquele povo que só está por estar. E todo lugar se fala que tem Deus, todos os lugares. Todos os lugares vão dizer que tem Deus. Toda pessoa vai falar que tem Deus, mas é o testemunho delas é que vão dizer realmente se elas têm Deus. Lembre-se do que Jesus falou em Mateus: e conhecereis pelos frutos e os vossos testemunhos. É pelo testemunho que você vai conhecer, que você vai saber. Bartimeu, irmão, então naquele momento, Bartimeu fica feliz e Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu olhou para Jesus e disse: que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Olha o que Jesus falou, uma palavra maravilhosa. Que assim seja feita a sua vontade. E Bartimeu, dos buracos cicatrizados, nasceram nervos e olhos, e Bartimeu enxergou. Bartimeu enxergou novamente, e todos ficaram maravilhados. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. As pessoas que não acreditaram que você seria um homem de Deus, que você seria uma mulher de Deus, que você ia ser um missionário de Deus, que essa criança ia ser um profeta de Deus, vão ter que engolir calado, porque Deus vai calar esse povo, Deus vai calar o diabo e você vai ser exaltado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, mas você entendeu o contexto? Você entendeu a história que Jesus está falando?
Jesus fala que os humilhados serão exaltados, porque Jesus está dizendo que aquele que se humilha ao pé da cruz, aqueles que se humilham a Deus, não é porque você foi humilhado na escola, porque seu marido te humilhou, porque sua esposa te humilhou, não é esse sentido não, que o povo pega e fala, você vai ver, tá me humilhando, mas você é exaltado. Não é esse sentido, não. A Bíblia está falando que aqueles que se humilham a Deus, se humilham de joelho, se humilham na madrugada, se humilham ali ao meio-dia, se humilham às 15 horas, serão exaltados por Deus. É diferente, só que o povo não entende, irmão, o povo não entende. Aí tem um capeta que joga a seta na mente, aí o povo fica sem entender, irmão. Essa é a verdade de Deus. É a palavra de Deus, irmão, que confronta o pecado. A palavra de Deus, irmão, confronta o pecado. E quando a palavra de Deus confronta o pecado, não tem jeito. Como diz a mãe de santo, ela falando comigo, você prega diferente. Não é que eu prego diferente. Não é a unção que eu tenho diferente. É porque em 2015 eu estava morrendo. Em 2015 a minha língua desceu aqui para baixo. Em 2015 minha pressão estava lá no talo. E por quê? Porque eu neguei uma profecia que Deus mandou eu falar para uma pessoa e eu disse, eu não vou falar, eu não falo. E Deus falou, você prefere pagar? Eu disse para Deus lá no monte com o bispo Ricardo, eu falei com Deus dessa forma, se eu gosto desses pastores que tem por aí, o senhor manda eles ir lá falar, porque eu não vou. E Deus tornou a falar comigo, você prefere pagar? Eu disse para Deus dessa forma, prefiro pagar, mas não vou. O cara veio a óbito, faleceu depois de uns 3 dias. E aí, 15 dias passou, o que aconteceu comigo? Estava eu também indo embora. E ali no hospital Lourenço Vestim, às 11 horas da noite, minha esposa chorando, eu chorando porque eu estava com medo de morrer. E ali apareceu quem? Quem apareceu? O Chugismungo. E ele falou para mim, agora você vai me ver de verdade. Agora sim você vai me conhecer. E eu disse para Deus, orando ali. E eu falei para Deus, sou tão novo, só tenho 28 anos de idade, Deus. Me ajuda, Deus. Se o Senhor me der uma oportunidade, Deus, eu prometo falar a verdade. É por isso que eu falo a verdade. A palavra de Deus, eu falo a verdade. Porque foi naquele dia que eu vi para onde eu estava indo. E eu dou conselho para você também, se você conheceu a verdade, se você fez o teologia, bacharelado, pregue a verdade, ensine o povo a verdade, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não aceitam, porque sempre vai ter os rebeldes, sempre vai ter os ignorantes que vão fazer do jeito deles, sempre, com Jesus teve, sempre vai ter. Você só tem que fazer uma coisa, respeitar. O respeito, irmão, eu estou aprendendo muita coisa sobre o respeito. Esses dias eu fui com minha esposa no posto para tirar os pontos da cesariana dela. Ali empolgado, emocionado, a emoção foi lá no talo. Eu disse para a enfermeira dessa forma, vou trazer para você um queijo. Eu estava sendo uma pessoa empática, eu estava na reciprocidade. Ela olhou para mim e disse assim, não quero, não precisa. Aí eu tornei a insistir, eu vou trazer para você um queijo, moça. Ela disse de novo, não precisa. Quando eu voltei dirigindo o meu carro para casa e fui falar com Deus, Deus disse, aprende a respeitar o não das pessoas. Se ela falou que não precisa, meu filho, você não precisa ficar preocupado, eu não levei o queijo. Não, ela disse não. Não. Quando você, meu filho, quando você for falar com alguém e ele falar não, não insista. Não insista, meu filho. Tá vendo? São coisas pequenas, irmão, que a gente aprende. São coisas, irmão, pequenas, coisas que a gente pensa, irmão. Aí, eu não ia saber disso. Quando chegar alguém na sua casa e falar não quero isso, acabou, não quero. Acabou. Esse é o respeito. A gente pensa que respeito é respeitar as pessoas, mas a gente não respeita o não da pessoa. A gente só quer o sim, 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 sim. Mas Deus começou
a humanidade dizendo não, não comerás do fruto da árvore da vida. Não. Lembre-se disso, que Deus começou com não. Mas nós aprendemos errado. A família que nos ensinou a ser bonzinho, a família que ensinou, às vezes as pessoas me veem, eu hoje, elas falam que eu trato mal as outras pessoas, mas é porque eu coloquei limites. Porque eu estava demais. É forte. Bartimeu recebeu a benção. Você vai receber a bênção sua também, aí na sua casa. Você vai receber sua vitória. E daqui uns dias, em nome de Javé, John Wesley, meu filho, vai estar pregando aqui em cima. Ou aqui ou em outro lugar. Vai ser forte, vai ser bênção de Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar por você, irmã Anita, irmã Anália, irmã Renilva, a diaconisa, Bispo Ricardo e toda a família e todos aqueles que fazem parte do templo dos guardiões missionários da última hora. Até você que veio aí para ver o que eu estou fazendo, eu quero orar por você também. Orar por todas as pessoas que gostam e não gostam. Sempre vai ter os dois lados. A moeda tem dois lados e é assim a vida. Vamos falar com Deus? Vamos apresentar a Deus esta água. Olha, esta água aqui está consagrada. Essa água aqui é forte. Água do poder de Deus. Lama chorebedequecia, lama subidequecia. Vamos orar para os pedidos de oração. Nossa irmã Rosilda, a nossa irmã Anália. Vamos ver aqui o nome dela, Rosilda Vieira dos Santos. Vamos estar apresentando você para Deus, para você vender sua casa, em nome de Javé, o nosso irmão Arnaldo e tantos outros pedidos de orações que nós temos aqui, nós estaremos orando. Vamos falar com Deus nesse momento. São 22 horas e 30 minutos na capital do boi, aqui em Carlos Chagas, Minas Gerais. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nesse momento, Deus Altíssimo, eu te apresento a vida do seu povo, a vida dos seus filhos e filhas, ó meu Deus, a vizinhança. Apresento, ó meu Deus, que tu possa abençoar de maneira poderosa, lançar por terra todo mal. Dá, meu Deus, para cada um sono reparador, um sono abençoado. Meu Deus, que possamos ser fiel, ó Pai, à tua palavra, que possamos aguentar firme, meu Deus, as lutas, que possamos aguentar firme, meu Deus, as perdas, que tu, ó meu Deus, esteja conosco. Meu Deus, eu sou grato, abençoa a viagem, meu Pai, dos meu primo que vai estar vindo me visitar. Eu te agradeço, ó meu Deus, pela importância que eu tenho, ó meu Deus, de ter alguém de longe, ó meu Deus, que vem me ver, só para me ver. Obrigado, Pai das luzes, que tu, meu Deus, conserve, que tu abençoe, dê o livramento, não só para eles, mas os demais que estão viajando, os motoqueiros que estão viajando, os motoristas que estão trabalhando, viajando. Deus, que tu possa livra de acidentes, ó Pai, mas tudo seja feito à sua vontade, porque diz a sua palavra, meu Deus, que o cair é do homem, mas o levantar é de ti. Diz a sua palavra, meu Deus, que não acontece, uma folha não cai sem não for a sua permissão. Meu Deus, em nome do seu Filho Altíssimo, ó Pai, abençoe John Wesley nessa noite. Lança por terra todos os espíritos, ó meu Deus, mirim, espíritos, ó Pai, perturbador de sono. Deus, em nome de Jesus, acampa o seu anjo Rafael, que é o anjo da guarda dele. Acampa nessa noite, ó Pai das luzes. Eu invoco o anjo da guarda dele, para poder, ó meu Deus, estar com ele, guardando. Meu Deus, toda palavra que foram lançada, palavras que jogaram contra ele, essa pequena criança, ó Pai, que tu possa neutralizar. Que o arcanjo com escudo venha paralisar, porque são muitos ódios, ó Pai, são corações com muito ódio, ó meu Deus, contra essa criança. Deus, em nome de Javé, eu ponho em tuas mãos, ó Pai das luzes, porque tu és poderoso. Lança por terra agora, paralisa, meu Deus, toda a ação do adversário, obra de feitiçaria, de magia negra, que tu possa, meu Deus, repreender nessa noite, que tu possa, meu Deus, desfazer, ó Pai, na encruzilhada. Lança por terra nessa noite, meu Deus, toda obra, abençoa a vizinhança, meus vizinhos da direita, meus vizinhos da esquerda, que tu possa abençoar, ó meu Deus, tirando, meu Pai, todo mal, tirando, ó meu Deus,
toda dor. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, eu te peço que tu venha abençoar. Salva, meu Deus, a humanidade. Tenha misericórdia. Abençoa nossa irmã Marilênia. Toma ela em tuas mãos nessa noite. Toma, meu Pai, a irmã Renilva, meu Deus, em suas mãos. Toma, meu Pai, cada filho e filha, aqueles que têm me ajudado, aqueles, ó meu Deus, que têm estendido as mãos para este ministério. Não deixe faltar o pão, não deixe faltar, meu Deus, o alimento. Meu Deus, livra eles, ó Pai, do remédio, da farmácia. Livra eles, ó meu Deus, ali do acidente automobilístico. Meu Deus, mas diz a sua palavra que tu, Pai das luzes, no mundo vós tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo, e nós podeis vencer através da nossa fé, através da nossa oração, através da nossa súplica. Eu coloco a tia Luzia em tuas mãos, que ela pediu oração, a tia Edith e os demais, o pastor Wellington, e todos, ó meu Deus, que fazem parte, meu Pai, do meu conhecimento, que tu vai longe agora, que tu possa, meu Deus, abençoar, que seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu, que seja feito o seu querer, ó meu Deus. Eu sei, ó meu Deus, que dias difíceis ainda hão de vir. Eu sei, ó Pai das luzes, que momentos difíceis hão de nós passar. Mas eu sei, ó meu Deus, que a tua graça nos basta. Mas eu sei, ó meu Deus, que o seu poder nos reveste. Que nessa noite esteja conosco, toda voz na mente, toda voz, ó Pai das luzes na mente, tu possa paralisar. Eu abençoo você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja e assim será, em nome de Javé. Irmãos, quando você estiver jejuando, quero te falar uma coisa. O inimigo vai fazer de tudo para você comer. Mas seja forte, seja valente, seja persistente. Que Deus te abençoe abundantemente.